Bora falar de dois ETFs de dividendos do Nubank, o NSDV e o NDIV, que vem batendo diversos índices com folga, sem ficar pensando muito, sem ficar escolhendo muita ação, tem conseguido bater diversos índices e eu quero mostrar nesse vídeo se realmente investir em empresas de dividendos faz diferença ou será que isso é balela? Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, mostrando um pouco desses dois ETFs do Nubank, ambos foram lançados em meados de 2023 e a carteira dos dois ETFs, vocês vão ver que ambas são iguais, porém o NSDV11, os dividendos são reinvestidos automaticamente no próprio ETF, enquanto o NDIV paga dividendos aos seus acionistas. Então, basicamente, essa é a única diferença dos dois ETFs. E ambos investem de acordo com a filosofia Ibovespa Smart, que nós vamos falar nos próximos slides. E para quem não conhece o conceito de ETFs, eles basicamente são fundos negociados na bolsa de valores que replicam alguns índices. Então, muitas vezes, quando a gente fala do IDIV, que seria o índice das empresas de dividendos, você não consegue investir diretamente no IDIV, você vai investir num determinado ETF que replica o IDIV, como, por exemplo, o DIVO11. Então, esse é o conceito de ETFs e eles nos trazem aqui que o ETF tem benefícios por causa da sua diversificação de acordo com as ações escolhidas, a sua melhor liquidez, transparência porque acompanha alguns índices que são divulgados publicamente e tem um baixo custo. Porém, esse ponto muitas vezes não é verdade, que alguns ETFs apenas replicam alguns índices e acabam cobrando uma alta taxa, o que não acontece nesses dois ETFs do Nubank, que eu quero mostrar mais à frente, que a taxa desses ETFs é basicamente zero. E um ponto muito interessante a ser observado é o volume financeiro de ETFs no Brasil, que vem crescendo de uma forma muito acelerada, principalmente na alta da bolsa em meados de 2016. E o número de ETFs lançados por ano. Percebam que até meados de 2020 e 2019, o número de ETFs ficava na casa dos 15, e desde meados de 2021 tem ficado em mais de 20, mais de 30, mais de 40 ETFs. E esse é um ponto muito interessante, porque normalmente em mercados mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, existe uma gama praticamente infinita de ETFs. Justamente porque como o mundo inteiro está olhando para aquele mercado, muitas vezes é difícil você acertar numa ação, você ficar escolhendo uma por uma. Então, muitas vezes, os investidores preferem investir num determinado índice, num ETF que replica um índice, como por exemplo o S&P 500, e eu mesmo utilizo essa estratégia quando eu quero investir de forma internacional. Eu invisto no ETF VOO, que replica o S&P 500, justamente porque eu não acredito que aqui, sozinho da minha casa, eu consiga bater o mercado americano. Então eu prefiro investir no exterior através de ETFs, enquanto no Brasil você ainda tem um mercado mais ineficiente, então você consegue encontrar boas ações, podem estar em bons preços. E esse slide bate muito com a minha filosofia de investimentos. E o Nubank nos questiona por que escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Então, normalmente você tem uma lucratividade recorrente, crescimento constante, juntando com o retorno do acionista. E isso acaba virando dividendo no bolso. E abrindo aspas para o Benjamin Graham, o principal propósito de uma empresa é conseguir pagar dividendos regularmente e, presume-se, incrementá-los na medida em que o tempo passa. Justamente porque quando você compra uma empresa, você tem que ter aquele pensamento, como diz o Barsi, de dono, ou seja, você está comprando um pedaço daquela empresa. E assim como o presidente, o diretor ou qualquer empregado daquela empresa, você espera receber um pagamento pela convicção de estar acreditando naquela empresa. E na minha cabeça, esse pagamento vem através de dividendos. E sobre a importância dos dividendos, olhando esses dois gráficos saindo de uma base zero desde 2010, se você tivesse investido no S&P sem dividendos, você teria tido um retorno na casa dos 1.500%, enquanto que o S&P com o dividendo reinvestido, você teria tido um retorno de mais de 2.000%. E no Brasil, o efeito dos dividendos é ainda mais importante, porque o Ibovespa sem dividendos, desde meados de 2013, 2014, rendeu praticamente uns 20 a 30%,
enquanto com o reinvestimento dos proventos, o Ibovespa rendeu mais de 100% no período. Outro detalhe importante fica no gráfico ao lado, que quando o acionista tem dividendos nas suas empresas, normalmente você consegue suavizar nos momentos de queda e nos momentos de alta você também consegue potencializar os seus ganhos. Então, em meados de 2010, apenas com a valorização das ações ficou em menos 2% e os dividendos em 3%, em 2011 menos 21%, enquanto os dividendos suavizaram em cerca de 3%, e em meados de 2016, um mercado de alta, a valorização representou 35% e com os dividendos você conseguiu impulsionar, virou praticamente 39% de retorno. E agora já entrando na filosofia de investimentos desses dois ETFs de dividendos do Nubank, percebam que eles seguem a filosofia do índice Ibovespa Smart Dividendos, que é um índice feito pela B3, e esse índice basicamente segue 4 pontos. Primeiramente, eles utilizam o índice Ibovespa justamente para pegar empresas de maior liquidez, empresas maiores. Eles também fazem o cálculo do dividend yield ponderado para poder ranquear os maiores dividend yield dos últimos 6 anos. E eles também fazem um tratamento especial com dividendos extraordinários, justamente para não pegar aquela empresa que nunca paga nada de dividendos, quando vê paga 50% e depois volta a não pagar nada. Então eles fazem um ponderamento, um tratamento para tirar esse tipo de empresa do índice. E depois fazem a seleção das melhores pagadoras de dividendos. E normalmente os ativos que irão compor a carteira do índice serão os 25 primeiros melhores pagadores de dividendos. E depois disso ainda fazem a ponderação dos pesos de ativos, porque cada setor vai ter um critério definido e aí sim você vai conseguir chegar no índice Ibovespa Smart Dividendos. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente visualizar que realmente os dois ETFs têm conseguido bater os índices com certa folga. E no gráfico, na linha em verde e vermelho conjuntos, são os dois ETFs que têm praticamente a mesma rentabilidade. E eu vou explicar o motivo por que não andam exatamente iguais. Na linha laranja, o Ibovespa e na linha azul, o CDI. E percebam que esse ETF foi criado em meados de 2023 e desde o começo ele já se separou do Ibovespa e após isso o Ibovespa nunca mais conseguiu pegar nenhum dos dois ETFs. E o CDI também, hora ou outra, acaba conseguindo ganhar, mas por um breve período de tempo. E quando a gente olha no consolidado, olhando os últimos 2 a 3 anos, os dois ETFs tiveram uma rentabilidade de 62%, o Ibov é 58%, enquanto o CDI no período foi de 31%. E explicando a diferenciação dos dois ETFs, o NDIV, conforme havia falado, é o primeiro ETF pagador de dividendos do Brasil. Então ele tem uma taxa de administração de 0,5%, assim como o NSDV, a mesma taxa de administração. Porém, o NDIV, como ele paga dividendos, o imposto de renda gira em torno de 15% sobre os dividendos pagos. Então você acaba tendo uma rentabilidade menor do que o NSDV, justamente porque os dividendos são reaplicados diretamente no fundo e aí você não tem essa taxação de 15% em cima do dividendo pago. Porém, o NSDV, a cota apenas valoriza, então mensalmente você não tem aquele pinga-pinga constante. E para ficar mais fácil de exemplificar, percebam aqui no Investidor 10, quando a gente olha a cotação ajustada desde meados de 2023, da criação, o NDIV teve uma rentabilidade de 60%, enquanto o NSDV teve a mesma rentabilidade de 60%. Mas quando a gente pega o NDIV, que é aquele ETF que paga dividendos diretamente para o acionista, e coloca na cotação padrão, que é aquela cotação que você vê em tela, a rentabilidade é de 31%, justamente porque na cotação padrão não há o reinvestimento dos dividendos. Então, justamente por isso, o NDIV pode ter uma certa diferenciação, porque há incidência do imposto nos dividendos pagos. E muitas vezes o acionista prefere pegar o dividendo para investir numa outra ação ou num outro ETF, enquanto, conforme falei,
o NSDV, o dividendo já é reinvestido diretamente no fundo. Então, mesmo com a cotação padrão ou a cotação ajustada, não há diferenciação nenhuma, porque ele não paga nenhum dividendo. E retornando para a apresentação, agora já mostrando um pouco da carteira dos dois fundos, eu vou utilizar como exemplo o NDIV, porém, conforme já falei, a carteira dos dois fundos são exatamente iguais e elas são concentradas 28% em utilidade pública, 25% no setor financeiro, 26% de materiais básicos, dentre outros. E dentro da carteira existem diversas ações bem conhecidas: Taesa, CEMIG, CPFL, ISA Energia, CSN, Vale, Bradespar, Metalúrgica, Gerdau, CSN Mineração, Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaúsa, Bradesco, Caixa Seguridade, dentre outros que são de diversos outros setores. E eu achei esse índice muito interessante, porque diversas dessas ações ficam no meu radar, estão na minha planilha pessoal e eu faço acompanhamento constante de praticamente todas essas empresas, justamente porque o meu foco são empresas de dividendos. E para quem quiser conhecer um pouco mais da minha planilha pessoal, com preço teto, mais de 65 empresas, rentabilidade embutida no preço da ação, diversos vídeos extras aqui do canal, vira membro aqui do canal e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua jornada. E se você não gostar, pode cancelar no próximo mês, não tem problema nenhum. E além da minha planilha pessoal, eu ainda entrego outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro. Toda semana faço um resumo semanal em PDF para quem não conseguiu acompanhar os vídeos. Também tem diversos e-books da série O Valor por Trás do Ticker, em que eu falo de diversas boas empresas, conto a história, falo de fundamentos, e algo que o pessoal tem gostado muito também são os meus aportes. Fiz um aporte recente na sexta-feira e para quem é membro do canal sabe do que eu estou aportando hoje. Outro detalhe interessante que eu achei, principalmente de quem vem dos fundos imobiliários, que tem aquela ideia que gosta de receber dividendos todos os meses, esse ETF poderia ser uma boa opção, porque percebam que mês a mês ele acaba pagando bons proventos, 0,5%, 0,9%, 1,25%, em dezembro pagou mais de 1% e nos últimos 12 meses pagou cerca de 10% de dividend yield, o que já seria um ótimo dividendo. E nesse slide eles ainda nos informam que na carteira do Ibovespa pagou cerca de 600 bilhões entre dividendos e JCPs no ano, e mais de 50% dos dividendos pagos foram capturados pelo Smart Dividendos, ou seja, por essa carteira teórica que foi feita por esse ETF. E das maiores pagadoras de dividendos, destaca-se a Direcional, Bradespar, Marco Polo, que quem conhece o canal sabe que eu venho falando dela há cerca de 6 a 7 meses, Itaúsa, Cury, ISA Energia, dentre outras. E vocês se lembram que no começo dos slides eu havia falado que a taxa de gestão é praticamente paga com uma estratégia que esse fundo faz? Então percebam que esse fundo faz o aluguel de ações, que pouca gente conhece, e você pode alugar suas ações para quem está querendo atuar de forma shorteada, atuar de forma vendida, e esse fundo aluga cerca de 6% da carteira total, e dentro desse aluguel de ações acaba te gerando uma taxa de forma mensal. Então aqui na parte em vermelho eles colocam a taxa de administração, que é de 0,5% ao mês, e na parte em verde, eles colocam o percentual que foi ganho com o aluguel de ações. Então, olhando de forma acumulada nos últimos 12 meses, a única taxa de administração que você acabou pagando foi de 0,16%, justamente porque o resto foi pago apenas com esse aluguel de ações. Então, realmente, esse ETF me espantou muito, achei muito bacana, principalmente para quem não tem tempo de estudar, de ficar olhando empresa por empresa, fazer um estudo mais minucioso, e esse ETF acaba capturando principalmente a essência de quem gosta de investir com dividendos. Mas me conta aqui, pessoal, você já investiu em algum ETF? Ou você prefere pegar empresa por empresa, escolher as suas empresas, uma a uma, ou esse tipo de ETF aqui já conseguiria te atender? Me conta aqui nos comentários que me ajuda muito. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.